Durante 20 anos em um lar cheio de tensões, um idoso aparentemente vulnerável deu tudo de si para seus filhos ingratos. Mas quando eles planejaram abandoná-lo em um momento crucial, algo quebrou por dentro. Eles achavam que estavam lidando com um homem velho e indefeso. Estavam enganados. Eu não era apenas um pai. Eu era a razão pela qual aqueles filhos tinham algo. E quando tentaram me despojar da minha dignidade, não imaginaram que isso levaria ao meu renascimento e vingança. Isso foi apenas o começo. Antes de continuar, conte-nos de onde você está nos assistindo. Durante 20 anos acreditei conhecer minha filha. Durante 20 anos, pensei que presentes caros, festas elaboradas e segurança econômica eram suficientes para demonstrar meu amor. Eu estava errado da maneira mais dolorosa possível. Era 15 de março, o 10º aniversário da Lúcia. Guadalajara brilhava com aquele sol de primavera que sempre me lembrava da Sofia, minha esposa falecida. Eu havia gasto uma fortuna naquela festa. Palhaços, pinhata gigante, mesa de doces que parecia de revista, e o presente principal, que demorou semanas para conseguir. Um carro elétrico rosa, réplica exata de um BMW, com luzes de LED e sistema de som incluído. Eu observava da varanda da nossa casa em Providência como as crianças corriam pelo jardim. Mariana, minha irmã mais nova, coordenava os jogos com aquela energia maternal que sempre me fazia sentir inadequado. Carlos, meu melhor amigo desde a universidade, me entregou uma cerveja gelada. Ernesto, você se superou com esse presente, disse ele apontando para o carro que dominava o centro do pátio. A Lúcia deve estar nas nuvens. Assenti com orgulho. Eu havia trabalhado horas extras durante 2 meses para pagá-lo. Isso é o que bons pais fazem, certo? Se sacrificam pelos filhos, dão o melhor para eles. Pai, é hora do presente! Gritou a Lúcia lá de baixo. Desci as escadas me sentindo o protagonista de um filme de Natal. Os convidados se reuniram em círculo. Mariana me sorriu com aprovação enquanto eu me aproximava do carro, coberto com um laço dourado gigante. Vamos lá, pequena. Feche os olhos, disse a Lúcia, segurando suas pequenas mãos entre as minhas. Suas mãos estavam frias, como sempre, porque ela sempre tinha as mãos frias. Retirei o laço com dramatismo. Os flashes das câmeras me cegaram momentaneamente. Quando a Lúcia abriu os olhos, sua expressão não foi o que eu esperava. Houve surpresa, sim, mas algo mais que eu não consegui decifrar naquele momento. Uau! Exclamou, mas sua voz soou ensaiada, como se tivesse praticado essa reação na frente do espelho. Ela subiu no carro, acendeu as luzes, buzinou. As outras crianças a cercaram com uma inveja saudável. Os adultos me parabenizaram, bateram nas minhas costas. Que pai dedicado! A Lúcia é uma menina muito sortuda. Dá para ver o quanto você a ama. Eu me enchi de satisfação. Isso era o que significava ser um bom pai. Então a Lúcia desceu do carro, caminhou até mim com aquela seriedade estranha que às vezes tinha, madura demais para seus 10 anos. Ficou na minha frente, pegou-me o microfone do karaokê que havíamos alugado. Quero agradecer ao meu pai, disse com voz clara, projetando para todos os convidados. Meu peito se encheu de orgulho. Este era o momento que eu esperava. O momento em que minha filha reconheceria publicamente o quanto eu a amava, o quanto me esforçava por ela. Obrigado, pai, por este presente tão caro e bonito, continuou, sua voz estranhamente estável. Por todos os presentes caros e bonitos que você me dá. Houve alguns aplausos dispersos. Eu sorria como um idiota, esperando mais. Mas, acrescentou, e essa palavra caiu na festa como uma pedra em um lago tranquilo. Eu só seria realmente feliz se você morresse logo. O silêncio foi instantâneo e absoluto.
Os pássaros pararam de cantar. O vento cessou. Até as crianças, que segundos antes gritavam e riam, ficaram mudas. Por um momento pensei que tinha ouvido errado, que minha mente havia distorcido suas palavras. Mas a expressão nos rostos dos convidados me confirmou que não. Que minha filha de 10 anos acabara de desejar minha morte na frente de 30 pessoas. Algumas risadas nervosas quebraram o silêncio. Que engraçada é a Lúcia, disse alguém. Crianças e suas brincadeiras, murmurou outro. Mas eu via nos olhos deles o desconforto. A pergunta não feita sobre que tipo de família éramos na verdade. A Lúcia me devolveu o microfone com a mesma tranquilidade com que fez sua declaração. Não havia malícia em seus olhos. Não havia raiva infantil nem birra. Havia algo infinitamente pior. Havia indiferença. Vou continuar brincando, disse, e se afastou para a pinhata como se nada tivesse acontecido. Mariana se aproximou imediatamente, segurando o meu braço. Ernesto, com certeza ela não falou sério. Crianças não dizem isso por acaso. A interrompi, minha voz soando estranha até para mim mesmo. Carlos apareceu do meu outro lado tentando fazer piadas para aliviar a tensão. Você sabe como eles são nessa idade, irmão. Com certeza viu algo na televisão. Mas eu já não os escutava. Olhava para a Lúcia, que agora se balançava tranquilamente, como se os últimos 5 minutos não tivessem acontecido. Quando ela começou a me olhar assim, quando começou a me ver como um obstáculo em vez de como seu pai. Os convidados tentaram retomar a normalidade. Os jogos continuaram. O bolo foi cortado. Cantaram parabéns para você. Mas eu me tornei um espectro na minha própria casa, flutuando entre conversas que paravam quando eu me aproximava, sorrisos forçados na minha presença. Durante o resto da tarde, observei a Lúcia com uma nova perspectiva. Como eu não tinha percebido antes, a maneira como ela agradecia cada presente com educação mecânica, sem emoção genuína. Como respondia sim, pai, e não, pai, sem realmente me olhar. Como se iluminava quando Mariana falava com ela, ou quando Carlos a fazia rir, mas comigo mantinha aquela distância cortês de uma funcionária eficiente. Quando o último convidado foi embora, quando terminamos de recolher os pratos de papel e os balões murchos, quando a Lúcia subiu para o quarto sem nem me desejar boa noite, fiquei sozinho no jardim com o carro rosa, que agora parecia um monumento ao meu fracasso. Mariana ficou para ajudar na limpeza. Eu a via lavar os pratos em silêncio, esperando que dissesse algo, qualquer coisa que me ajudasse a entender o que havia acontecido. Você sabia? Perguntei finalmente. Ela parou, as mãos mergulhadas na água com sabão. Saber o quê? Que ela me odeia. Mariana suspirou, secou as mãos com cuidado deliberado. Ela não te odeia, Ernesto. Então o quê? Ela se sentou ao meu lado na mesa da cozinha, aquela mesa onde Sofia e eu tomávamos café da manhã milhares de manhãs, onde planejávamos o futuro, onde ela me contou que estava grávida da Lúcia. Quando foi a última vez que você teve uma conversa real com sua filha? Perguntou Mariana. A pergunta me pegou desprevenido. Falamos todos os dias. Falamos sobre a escola, se ela fez a lição, o que quer de café da manhã. Mas quando foi a última vez que você perguntou como ela se sente? Do que ela tem medo? Com o que sonha? Tentei lembrar. Não consegui. Ernesto, desde que a Sofia morreu, você se tornou o provedor perfeito. Casa bonita, colégio caro, roupas de marca, brinquedos, festas. Mas o quê? Mas você esqueceu de ser o pai dela. As palavras dela me atingiram como um soco. Quis protestar, me defender, listar todas as coisas que fazia pela Lúcia. Mas algo na expressão da Mariana me deteve. Ela precisa do pai dela, não do patrocinador, continuou.
E hoje ela te disse isso da única maneira que conseguiu para que você a ouvisse. Naquela noite, depois que Mariana foi embora, subi para o meu escritório. Era meu refúgio, minha caverna de homem bem-sucedido. Diplomas nas paredes, troféus do trabalho, fotos de projetos arquitetônicos importantes. E em um canto, quase escondido, um álbum de fotos da família que eu não abria há anos. Peguei as mãos trêmulas. As primeiras páginas mostravam Sofia grávida, radiante, falando com sua barriga. Depois, Lúcia recém-nascida, minúscula em meus braços, ambos os pais extasiados olhando para ela como se fosse um milagre. Havia fotos dos primeiros passos, primeiras palavras, primeiros dias de escola. Mas algo mudava nas fotos mais recentes. Sofia desaparecia gradualmente, substituída por espaços vazios. E nas últimas, Lúcia e eu aparecíamos juntos, mas separados, como estranhos posando para uma foto corporativa. Quando isso aconteceu? Quando parei de ver minha filha como uma pessoa e comecei a vê-la como uma responsabilidade a ser coberta com dinheiro. Fechei o álbum e fiquei sentado na escuridão do meu escritório, ouvindo os sons da casa. O relógio de parede que Sofia havia escolhido, o zumbido da geladeira, os ruídos ocasionais de Lúcia no quarto de cima. Pela primeira vez em anos, realmente ouvi minha casa. E percebi o quão silenciosa ela era, vazia de risadas espontâneas, de conversas íntimas, desses pequenos momentos preciosos que constroem uma família de verdade. Minha filha estava certa. Não da forma cruel, como disse, mas estava certa. O pai que ela precisava já havia morrido em algum momento desses anos de luto mal resolvido. Eu era apenas o fantasma que pagava as contas. Mas fantasmas não podem ressuscitar. Pais, talvez sim. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado até as 4 da manhã, andando pela casa como uma alma penada, revivendo uma e outra vez aquele momento terrível no jardim. As palavras de Lúcia ecoavam na minha cabeça com a persistência de uma música que você não consegue tirar da cabeça. Eu só seria realmente feliz se você morresse logo. Que tipo de pai sou para minha filha de 10 anos pensar isso de mim? Fiquei parado em frente à porta do quarto dela, com a mão estendida para a maçaneta, mas sem coragem de tocá-la. O que eu diria? Como começar uma conversa com alguém que aparentemente prefere sua ausência permanente. No fim, desci para a cozinha e preparei um café que não tinha intenção de tomar. Era um ritual automático, algo para fazer com as mãos, enquanto minha mente desmoronava lentamente. Foi então que encontrei o caderno. Estava guardado atrás dos temperos, naquele espaço onde Sofia costumava esconder pequenas surpresas para ocasiões especiais. Um caderno azul, gasto, com a letra inconfundível da minha esposa morta. Minhas mãos tremiam ao abri-lo. As primeiras páginas continham listas de compras, lembretes médicos, aquelas pequenas anotações domésticas que mantêm uma família funcionando. Mas depois começavam as reflexões mais pessoais. 15 de janeiro. Ernesto chegou atrasado de novo. Lúcia já estava dormindo. Ele está perdendo tantos momentos pequenos. Ontem ela desenhou uma família e só nos incluiu nós duas. Quando perguntei pelo papai, ela disse: ele está ocupado. Ela tem 4 anos. Não deveria conhecer essa palavra. Meu coração se contraiu. Isso era de 6 anos atrás, quando Sofia ainda estava viva, quando eu achava que tinha tudo sob controle. 22 de fevereiro. Conversei com Ernesto sobre passar mais tempo com Lúcia. Ele disse que tudo o que faz é por nós, que seus sacrifícios são atos de amor. Ele está certo, mas Lúcia não entende de sacrifícios. Ela só entende que o papai não está quando ela precisa dele. Folhei as páginas com horror crescente.
Era como ler a autópsia do meu casamento e da minha paternidade, documentada com a letra cuidadosa da mulher que mais me amou. 10 de abril. Lucia perguntou se o papai a ama. Não soube o que responder. Claro que ele a ama, mas como explicar isso quando ele chega em casa e vai direto para o escritório? Como dizer que o amor às vezes se expressa em silêncio e contas pagas? As lágrimas começaram sem que eu percebesse, gotas salgadas caindo sobre a tinta azul de Sofia, manchando suas palavras com minha culpa presente. Maio. Ernesto me deu um colar caro para nosso aniversário. É lindo, mas eu teria preferido um jantar caseiro com uma conversa genuína. Me pergunto se ele acha que o amor pode ser comprado. Me pergunto se Lucia está aprendendo isso também. Cada entrada era uma facada. Não de maldade, mas de brutal honestidade de uma mulher que via sua família se desintegrar lentamente e não sabia como impedir. 15 de junho. Ernesto diz que está construindo nosso futuro. Mas e se, enquanto constrói o futuro, perdemos o presente? Lucia não vai lembrar do tamanho da casa ou da marca do carro. Ela vai lembrar se o papai esteve lá quando ela precisou dele. A última entrada estava datada 3 dias antes do acidente dela. 2 de setembro. Conversei com Mariana sobre minhas preocupações. Ela também percebeu. Ernesto está se tornando um estranho em sua. Contar e preparar essa história nos tomou muito tempo. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado até às 4 da manhã, andando pela casa como uma alma penada, revivendo uma e outra vez aquele momento terrível no jardim. As palavras de Lucia ecoavam na minha cabeça com a persistência de uma música que você não consegue tirar da cabeça. Eu só seria realmente feliz se você morresse logo. Que tipo de pai sou para minha filha de 10 anos pensar isso de mim? Fiquei parado em frente à porta do quarto dela, com a mão estendida para a maçaneta, mas sem coragem de tocá-la. O que eu diria? Como começar uma conversa com alguém que aparentemente prefere sua ausência permanente? No fim, desci para a cozinha e preparei um café que não tinha intenção de tomar. Era um ritual automático, algo para fazer com as mãos enquanto minha mente desmoronava lentamente. Foi então que encontrei o caderno. Estava guardado atrás dos temperos, naquele espaço onde Sofia costumava esconder pequenas surpresas para ocasiões especiais. Um caderno azul, gasto, com a letra inconfundível da minha esposa morta. Minhas mãos tremiam ao abri-lo. As primeiras páginas continham listas de compras, lembretes médicos, aquelas pequenas anotações domésticas que mantêm uma família funcionando. Mas depois, começavam as reflexões mais pessoais. 15 de janeiro. Ernesto chegou atrasado de novo. Lucia já estava dormindo. Ele está perdendo tantos momentos pequenos. Ontem ela desenhou uma família e só nos incluiu nós duas. Quando perguntei pelo papai, ela disse: ele está ocupado. Ela tem 4 anos. Não deveria conhecer essa palavra. Meu coração se contraiu. Isso era de 6 anos atrás, quando Sofia ainda estava viva, quando eu achava que tinha tudo sob controle. 22 de fevereiro. Conversei com Ernesto sobre passar mais tempo com Lucia. Ele disse que tudo o que faz é por nós, que seus sacrifícios são atos de amor. Ele está certo, mas Lucia não entende de sacrifícios. Ela só entende que o papai não está quando ela precisa dele. Folhei as páginas com horror crescente. Era como ler a autópsia do meu casamento e da minha paternidade, documentada com a letra cuidadosa da mulher que mais me amou. 10 de abril. Lucia perguntou se o papai a ama. Não soube o que responder. Claro que ele a ama, mas como explicar isso quando ele chega em casa e vai direto para o escritório? Como dizer que o amor às vezes se expressa em silêncio e contas pagas?
As lágrimas começaram sem que eu percebesse. Gotas salgadas caindo sobre a tinta azul de Sofia, manchando suas palavras com minha culpa presente. Maio. Ernesto me deu um colar caro para nosso aniversário. É lindo, mas eu teria preferido um jantar caseiro com uma conversa genuína. Me pergunto se ele acha que o amor pode ser comprado. Me pergunto se Lucia está aprendendo isso também. Cada entrada era uma facada, não de maldade, mas de brutal honestidade de uma mulher que via sua família se desintegrar lentamente e não sabia como impedir. 15 de junho. Ernesto diz que está construindo nosso futuro. Mas o que acontece se, enquanto construímos o futuro, perdemos o presente? Lúcia não vai se lembrar do tamanho da casa ou da marca do carro. Ela vai se lembrar se o pai dela esteve lá quando ela precisou dele. A última anotação estava datada 3 dias antes do acidente dele. 2 de setembro. Conversei com Mariana sobre minhas preocupações. Ela também percebeu. Ernesto está se tornando um estranho em sua própria casa. Não sei o que fazer. Amo meu marido, mas temo pela nossa filha. Como você explica para uma menina que o pai a ama quando ele nunca está presente para demonstrar isso? Fechei o caderno e chorei, como não chorava desde o funeral da Sofia. Chorei pela minha esposa morta, pela minha filha perdida, pelos anos que desperdicei construindo muros em vez de pontes. Sofia tinha visto o que eu me recusava a reconhecer. Ela tentou me avisar, e eu, na minha arrogância, interpretei suas preocupações como falta de gratidão pelos meus esforços. Agora ela estava morta, e sua profecia se cumprira. Minha filha me via como um estranho. Às 6 da manhã, ouvi barulhos no andar de cima. Lúcia se preparava para ir à escola. Subi as escadas com as pernas trêmulas, ainda carregando o caderno da Sofia como prova do meu fracasso. Bati suavemente na porta dela. Lúcia, posso entrar? Está aberta. O quarto dela era um mundo que eu mal conhecia. Pôsteres de bandas que eu não sabia que ela gostava, livros que eu não sabia que ela lia, desenhos colados nas paredes que eu nunca tinha visto. Era como entrar no quarto de uma estranha. Lúcia estava sentada na cama, calçando as meias do uniforme. Não levantou o olhar quando entrei. Sobre ontem, comecei. O que tem ontem? A voz dela era calma, sem emoção. O que você disse na festa? Ela deu de ombros. Foi uma brincadeira. Não soou como uma brincadeira. Finalmente ela me olhou. Os olhos dela, tão parecidos com os da Sofia, me examinaram com uma frieza que gelou meu sangue. Quer que eu peça desculpas? Quero entender por que você disse isso. Lúcia se levantou, foi até a escrivaninha e começou a colocar livros na mochila com movimentos mecânicos. Porque é verdade. É verdade que você quer que eu morra. É verdade que eu seria mais feliz. As palavras dela foram como balas, diretas, sem dramatismo, ditas com a mesma naturalidade com que alguém comentaria o tempo. Por quê? Ela parou, segurando um caderno contra o peito. Pela primeira vez, vi uma rachadura na armadura de indiferença dela. Porque quando você está vivo, mas não está aqui, é pior do que se estivesse morto. Pelo menos se você estivesse morto, eu poderia sentir sua falta de verdade, em vez de sentir falta de alguém que eu nunca conheci. Cada palavra era um martelo nas minhas costelas. Lúcia, Não. Ela me interrompeu, e a voz dela quebrou levemente. Não diga que me ama. Não diga que tudo o que faz é por mim, porque isso é mentira. Não é mentira. Então por que você não sabe qual é a minha matéria favorita? Por que não sabe que eu odeio rosa e por isso fiquei brava com o carro? Por que não sabe que tenho medo de palhaços e ontem tive que me esconder no banheiro quando chegou o que você contratou? Fiquei sem palavras. Eu não sabia nada disso. Por que você não sabe que todas as noites espero que você bata na minha porta para me dar boa noite?
como a mamãe fazia? Porque você não sabe que às vezes finjo estar doente para ver se você se preocupa comigo? As lágrimas escorriam pelas bochechas dela, mas a voz se mantinha firme. Você me dá coisas, pai. Muitas coisas caras e bonitas, mas nunca me dá você. Ela limpou o rosto com o dorso da mão e continuou arrumando a mochila. Mariana diz que você me ama. Carlos diz que você é um bom pai. Mas eles não moram aqui. Eles não veem como você chega em casa e nem sequer me pergunta como foi meu dia. Eles não veem como você come em silêncio enquanto mexe no celular. Eles não veem como eu sou invisível para você até que você precise se sentir bem me comprando algo. Ela terminou de arrumar a mochila e a colocou nas costas. Se aproximou de mim e, por um momento, pensei que ela me abraçaria. Em vez disso, olhou diretamente nos meus olhos. Eu não te odeio, pai, mas também não te amo. Não sei como amar alguém que eu não conheço. Saiu do quarto e desceu as escadas. Ouvi ela tomar café na cozinha. Ouvi a porta se fechar quando ela foi para a escola com o motorista que contratei, porque eu nunca tinha tempo para levá-la. Fiquei parado no quarto dela, cercado por evidências de uma vida que acontecia sem mim. Na escrivaninha havia uma redação para a escola intitulada Meu Herói. Curioso e masoquista, abri. Meu herói é minha tia Mariana. Ela sempre tem tempo para me ouvir e me ajuda com a lição quando não entendo algo. Ela conhece minhas músicas favoritas e me leva a lugares divertidos. Ela me abraça quando estou triste e comemora comigo quando estou feliz. Minha tia Mariana é como uma mãe para mim. Não havia uma única menção a mim em toda a redação. Desci para a cozinha como um zumbi. Na mesa havia um prato com o café da manhã que Lúcia não tinha terminado e um bilhete com a letra infantil dela. Pai, minha peça de teatro é na quinta-feira às 15h, caso queira ir, mas não se sinta obrigado. Era a primeira vez que eu sabia que ela tinha uma peça de teatro. Verifiquei minha agenda no celular. Quinta-feira às 3h, eu tinha uma reunião importante com investidores japoneses. Uma reunião que poderia significar o maior contrato da minha carreira. Pela primeira vez em anos, considerei cancelar uma reunião de trabalho. Cancelei a reunião com os japoneses. Foi a primeira vez na minha vida profissional que coloquei algo pessoal à frente do trabalho. Meu sócio, Ricardo, me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça quando disse que tinha um compromisso familiar urgente. Ernesto, essa reunião estávamos preparando há 6 meses. Você está falando de 15 milhões de pesos. Eu sei. Você está doente? Aconteceu algo grave? Sim, aconteceu algo grave. Minha filha me disse que não sabia como me amar porque não me conhecia. Mas como explicar isso para alguém sem parecer que você está tendo uma crise nervosa? É importante, Ricardo. Reagende a reunião. Na quinta-feira, cheguei hacia a escola meia hora antes. Era patético admitir, mas eu não sabia exatamente onde ficava o OP, o auditório da escola da minha filha. Tive que perguntar para um zelador. Os corredores estavam cheios de pais animados com câmeras, conversando entre si sobre os ensaios, as fantasias que ajudaram a fazer, o nervosismo dos filhos. Eu era o único que caminhava sozinho, sem saber do que se tratava a peça, sem ter participado de absolutamente nada da preparação. Encontrei um assento na quinta fila. Na minha frente, uma mãe dizia para outra: Sofia está tão nervosa, ontem nem conseguiu jantar. Mas praticamos os diálogos dela a semana toda. Doeu ouvir aquele nome. Doeu ainda mais perceber que eu não sabia se Lúcia estava nervosa. Não tinha praticado nada com ela. Não sabia qual personagem ela fazia, nem se tinha falas importantes. Quando a cortina se abriu e vi Lúcia no palco, vestida de árvore com uma fantasia que claramente Mariana ajudou a fazer, algo se quebrou dentro do meu peito.
Ela parecia tão pequena ali em cima, com as bochechas coradas pelos refletores e pela emoção. A peça falava sobre o cuidado com o meio ambiente. Lúcia representava uma árvore centenária que contava sua história para algumas crianças, falando sobre todas as mudanças que viu em sua floresta ao longo dos anos. Ela tinha mais falas do que eu esperava, e as dizia com uma segurança que me surpreendeu. Eu vi crescer gerações, dizia com voz clara. Vi famílias de animais cuidando de seus filhotes, ensinando-os a buscar comida, a se proteger, a viver na floresta. Vi pais que nunca abandonam seus pequenos. Seria minha imaginação, ou ela me olhou diretamente quando disse isso? Durante toda a peça, não consegui tirar os olhos dela. Era como ver uma pessoa completamente nova. Lúcia no palco era segura, expressiva, talentosa. Ela tinha presença de palco, timing cômico, uma naturalidade que me deixou boquiaberto. Quando ela havia desenvolvido esses talentos? Como eu não sabia que minha filha era boa atuando? Quando a peça terminou e as crianças saíram para cumprimentar, procurei por Lúcia na multidão. Vi-a perto do palco, conversando com outros pais que a parabenizavam pela atuação. Quando ela me viu me aproximando, sua expressão mudou. Surpresa, incredulidade e algo que eu não consegui identificar. Você veio? Disse, e sua voz soava estranha. Claro que vim. Mas seu trabalho? O trabalho pode esperar. Os outros pais se afastaram discretamente. Ficamos sozinhos no meio do auditório que se esvaziava lentamente. Você foi incrível, eu disse, e falava sério. Eu não sabia que você era tão boa atuando. Ela deu de ombros, mas vi um brilho de orgulho em seus olhos. Eu participei de todas as peças desde o 2º ano. O golpe foi direto no estômago. Todas. A Mariana sempre vem. Às vezes o Carlos também. Claro, Mariana esteve lá para minha filha em todos os momentos importantes que eu perdi. E eu nem sequer sabia que esses momentos existiam. Lúcia, eu... Quer ir tomar um sorvete? Ela me interrompeu. A pergunta me pegou de surpresa. Um sorvete? A Mariana sempre me leva para tomar sorvete depois das peças. Para comemorar. Claro, sim. Vamos tomar um sorvete. Caminhamos até a sorveteria mais próxima em um silêncio desconfortável. Eu não sabia o que dizer. E ela parecia estar processando o fato de que eu havia aparecido em algo dela pela primeira vez em anos. Na sorveteria, Lúcia pediu 2 bolas de sorvete de chocolate com granulados. Eu pedi baunilha, embora não estivesse com fome. Por que você veio? Ela me perguntou de repente, quando estávamos sentados em uma mesa perto da janela. Porque você é minha filha. Sou sua filha todos os dias. Mas você veio hoje. Ela era esperta demais para a idade. Ou talvez eu tivesse estado ausente demais para notar que ela havia crescido. Porque percebi que estou perdendo sua vida. Lúcia lambeu o sorvete pensativamente. Você percebe essas coisas com frequência? O que você quer dizer? Você percebe que está perdendo minha vida? Vem à minha peça, compramos sorvete, e amanhã você vai chegar atrasado em casa de novo e comer olhando para o celular. Suas palavras eram como bisturis, precisas e dolorosas. Não, desta vez é diferente. Por quê? Por quê? Porque eu havia lido o diário da mãe morta dela. Porque percebi que minha filha me via como um estranho. Porque pela primeira vez em anos, senti um pânico genuíno de perdê-la para sempre. Porque você me disse algo no seu aniversário que me fez entender que eu tenho sido um pai ruim. Você não é um pai ruim, disse ela. E o tom era mais gentil. Você é um pai ausente. É diferente. Como é diferente? Pais ruins machucam seus filhos de propósito. Você não me machuca de propósito. Só não está presente. Cada palavra era precisa, sem malícia, como se fosse uma médica diagnosticando uma doença crônica.
O que eu teria que fazer para estar presente? Lúcia me olhou com aqueles olhos tão parecidos com os da Sofia, me avaliando. Você realmente quer saber? Sim. Você teria que se importar mais com o que eu sinto do que com o que você precisa. Teria que me conhecer, não só cuidar de mim. Qual é a diferença? Cuidar é me dar comida, roupa, casa e escola. Conhecer é saber que minha cor favorita é verde, não rosa. Que eu gosto de histórias de mistério, não de contos de princesas. Que tenho medo de decepcionar as pessoas. Por isso sempre digo que está tudo bem, mesmo quando não está. Ela parou de falar e se concentrou no sorvete. Eu fiquei sentado, processando o que acabara de ouvir. Minha filha de 10 anos me deu a explicação mais clara sobre paternidade emocional que eu já ouvi na vida. Você tem medo de me decepcionar? Perguntei. Não, disse sem hesitar. É impossível decepcionar alguém que não espera nada de você além de boas notas e bom comportamento. Outro bisturi direto no coração. E de quem você tem medo de decepcionar? Da Mariana, da minha professora, dos meus amigos. Ela fez uma pausa. Da mamãe. Da mamãe. A Mariana me conta histórias sobre ela. Diz que a mamãe me amava muito, que teria se orgulhado de mim. Às vezes me pergunto o que ela pensaria de como eu sou agora. As lágrimas vieram sem aviso. Sentado naquela sorveteria, vendo minha filha comer sorvete de chocolate, finalmente entendi a magnitude do que eu havia perdido. Não só perdi o crescimento dela, perdi a oportunidade de ser o pai que Sofia teria querido que eu fosse. Lúcia, você acha que é tarde demais para aprendermos a nos conhecer? Ela me olhou por um longo momento. Não sei. Nunca tentamos. Quer tentar? Você vai cancelar mais reuniões importantes? Se for necessário, sim. Vai me perguntar como foi meu dia e realmente ouvir a resposta. Sim. Vai largar o celular quando estivermos conversando? Sim. Mesmo que seja chato. Especialmente se for chato. Pela primeira vez em anos, Lúcia sorriu para mim. Não foi um sorriso grande ou dramático, mas foi real. Tá bom, disse. Podemos tentar. Tentar se mostrou mais difícil do que qualquer um de nós imaginava. Os primeiros dias depois da nossa conversa na sorveteria foram estranhos e forçados. Eu chegava em casa decidido a ser o pai presente que prometi ser, mas não sabia como. Como começar a conhecer uma pessoa que você vê todos os dias há 10 anos, mas que na verdade é uma estranha para você? Como foi seu dia? Perguntei na sexta-feira durante o jantar, deixando meu celular deliberadamente no balcão. Bem, respondeu Lúcia, beliscando o frango. O que você fez? Coisas da escola. Que tipo de coisas? Ela deu de ombros. As normais. Era como tentar manter uma conversa com alguém que fala outra língua. Depois de anos de trocas superficiais, nenhum de nós sabia como aprofundar. Mariana veio jantar no domingo e notou imediatamente a tensão desconfortável entre nós. O que está acontecendo aqui? Perguntou enquanto lavávamos a louça. Vocês dois parecem atores novatos tentando interpretar uma cena familiar. Contei sobre a peça, sobre nossa conversa na sorveteria, sobre minha promessa de tentar conhecer a Lúcia de verdade. Ai, Ernesto, suspirou Mariana. Você esperava que 10 anos de distância se resolvessem em uma semana? Então o que eu faço? Toda vez que tento falar com ela, ela se fecha. Você já considerou que talvez ela também esteja com medo? Medo de quê? De se abrir para você e depois você desaparecer de novo. Ernesto, para ela essa sua mudança é um território desconhecido. Ela não sabe se pode confiar que seja permanente. Naquela noite, depois que Mariana foi embora, bati na porta da Lúcia. Ela estava fazendo lição de casa na escrivaninha. Posso entrar? Sim. Sentei-me na beira da cama dela, olhando os pôsteres nas paredes. Havia um de um grupo musical que eu não reconhecia. Quem são? Perguntei apontando para o pôster. Jesse and Joy. Você gosta da música deles?
Sim. Qual é a sua música favorita deles? Ela me olhou surpresa, como se não esperasse que eu fizesse perguntas de acompanhamento. Espaço Sideral. Você pode colocar para eu ouvir? Lúcia hesitou. Depois pegou o tablet e colocou a música. Era uma balada suave, melancólica. Falava sobre distância, sobre pessoas que estão perto fisicamente, mas emocionalmente há anos-luz de distância. É sobre nós, eu disse sem pensar. Lúcia pausou a música. O quê? A letra. Fala de estar perto, mas longe ao mesmo tempo. É o que nós temos sido, você e eu. Pela primeira vez, vi um brilho de vulnerabilidade real em seus olhos. É por isso que você gosta? Porque te lembra da gente? Eu gosto porque é bonita. Mas, sim, também por isso. Ela ficou em silêncio por um momento. A Mariana diz que a mamãe e você dançavam na cozinha quando ela era pequena. Sim, sua mãe adorava dançar. Por que você parou? A pergunta me atingiu. Quando foi que eu parei de colocar música em casa? Quando foi que parei de dançar, de cantar, de fazer qualquer coisa espontânea e alegre? Acho que depois que a mamãe morreu, ela se sentia mal em estar feliz. Estar feliz comigo a fazia se sentir mal? Não, meu amor. Estar feliz quando ela não podia era como traí-la. Lúcia assentiu lentamente. Entendo. Sério. Às vezes me sinto mal quando rio muito, porque penso que se a mamãe estivesse aqui, ela também estaria rindo. E não é justo eu me divertir se ela não pode. Foi a conversa mais profunda que já tivemos. E começou com uma pergunta sobre um pôster. Sabe o que eu acho? Eu disse. Acho que a mamãe gostaria que fôssemos felizes. Acho que ela ficaria triste em saber que estivemos tão sérios todos esses anos. Você acha que ela gostaria de Jesse and Joy? Acho que ela adoraria que você gostasse. Lúcia sorriu. E dessa vez foi um sorriso verdadeiro, não forçado. Os dias seguintes foram um pouco melhores. Descobri que ela odiava matemática, mas adorava história. Que tinha uma melhor amiga chamada Valéria, que era muito tímida, mas muito engraçada. Que tinha medo do escuro, mas tinha mais medo ainda de admitir isso porque já era grande demais para ter medo. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu na quarta-feira à noite. Lúcia estava chorando no quarto dela. Chorando de verdade, não aquelas lágrimas dramáticas de birra que eu lembrava de quando ela era menor. Eram soluços profundos, do tipo que vem do peito. Bati na porta. Lúcia, está tudo bem? Vai embora. Normalmente eu teria obedecido. Teria respeitado o espaço dela e esperado até que passasse. Mas algo no som do choro dela me alarmou. Abri a porta. Ela estava encolhida na cama, abraçando um travesseiro, com o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. O que aconteceu? Perguntei, sentando ao lado dela. Eu disse para você ir embora. E eu disse que ia ficar. Pessoas que ficam não vão embora quando alguém que amam está sofrendo. Ela ficou em silêncio, mas continuou chorando. Quer me contar o que aconteceu? Você não vai entender. Me prove. Entre soluços, a história saiu aos pedaços. Na escola havia um projeto em grupo. Lúcia tinha trabalhado semanas na parte dela, pesquisado, feito gráficos, preparado uma apresentação. Mas os colegas de equipe não tinham feito nada. Naquele dia, quando era a vez de apresentar, eles improvisaram desculpas e jogaram toda a responsabilidade em cima da Lúcia. A professora os repreendeu igualmente e Lúcia recebeu uma nota baixa, apesar de ter feito todo o trabalho. Não é justo, soluçava. Eu fiz tudo certo e me castigaram igual a eles. Ela tinha razão. Não era justo. E pela primeira vez, vi de onde vinha o medo dela de decepcionar as pessoas. Ela tinha aprendido que mesmo quando você faz tudo perfeitamente, as coisas podem dar errado.
Você falou com a professora? Tentei, mas ela disse que trabalho em equipe significa que todos somos responsáveis pelo resultado. E o que você pensa fazer? Não sei. Não importa. Importa sim. Importa muito. Por quê? Porque importa para você. E tudo que importa para você, importa para mim. Lucia parou de chorar e me olhou com aqueles olhos inchados. Sério? Sério. Quer que eu fale com sua professora? Você faria isso? Faria qualquer coisa por você. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, bem baixinho, disse: Você pode me abraçar. Eu não lembrava da última vez que Lucia me pediu um abraço. A puxei para perto e deixei ela chorar no meu peito até adormecer. No dia seguinte, fui falar com a professora dela. Não fui como um pai furioso exigindo justiça, mas como alguém que queria entender a situação e encontrar uma solução justa. A professora, a senhora Patrícia, me explicou seu ponto de vista e eu expliquei o da Lucia. No final, concordamos que Lucia poderia fazer uma apresentação individual para mostrar o que tinha aprendido e a nota dela seria baseada no próprio trabalho. Quando contei para Lucia, ela ficou em silêncio por um longo momento. Ninguém tinha falado por mim antes, disse finalmente. O que quer dizer? Quando tenho problemas, normalmente tenho que resolver sozinha. Ou a Mariana me ajuda. Mas nunca alguém tinha ido falar por mim porque eu importava. Naquela noite, quando fui dar boa noite, ela me parou na porta. Papai? Sim. Obrigada por ficar quando eu estava chorando. E por falar com a professora. Obrigada por me deixar ficar. Posso te perguntar uma coisa? O que quiser. Você realmente vai continuar fazendo isso? Ou vai ser como quando promete me levar ao cinema e depois aparece algo do trabalho? A pergunta partiu meu coração porque era completamente válida. Eu tinha falhado tantas vezes que ela tinha direito de duvidar. Lucia, não posso prometer que vou ser perfeito. Provavelmente vou errar muitas vezes. Mas posso prometer que nunca vou parar de tentar. E se eu me comportar mal? E se eu falar coisas feias de novo? Então vamos conversar sobre por que você se sente assim. E vamos encontrar maneiras melhores de dizer isso. E se eu chorar muito? Então vou ficar com você até passar. E se for chato me conhecer? Impossível. Pela primeira vez em anos, Lucia sorriu para mim antes de dormir. As semanas seguintes foram como aprender a andar de novo. Cada dia trazia pequenas descobertas que me faziam perceber o quão estranho eu tinha sido na vida da minha própria filha. Descobri que Lucia tinha pesadelos recorrentes sobre me perder, assim como perdeu a mãe. Uma noite a encontrei acordada às 3 da manhã, sentada na cama, olhando para o meu quarto. Não consegue dormir? Perguntei da porta. Tive aquele sonho de novo. Qual sonho? Hesitou. O sonho em que você vai para o trabalho e nunca volta. Sentei na cama dela. Você tem esse sonho com frequência? Desde pequena. Mas antes não me importava tanto. E agora importa. Agora que estou te conhecendo, sim. Era dilacerante e lindo ao mesmo tempo. Minha filha tinha medo de me perder justamente quando estávamos começando a nos encontrar. O que acontece no sonho? Você sai de casa com sua maleta, como sempre. Mas em vez de ir para o trabalho, você continua andando e andando até eu não conseguir mais te ver. E eu fico esperando na janela, mas você nunca volta. E o que você sente no sonho? No começo nada, porque estou acostumada a você não estar. Mas depois percebo que dessa vez é diferente, que você não vai voltar nunca. E aí começo a chorar. Fiquei em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Minha filha carregava esse medo há anos, e eu nem sabia que existia. Lucia, o que posso fazer para esse sonho parar? Não sei. Talvez você poderia me avisar quando chegar do trabalho, para eu saber que você voltou? Claro. A partir daquela noite,
Todo dia, quando chegava em casa, não importava a hora, eu ia ao quarto dela dizer que tinha chegado. Se ela estivesse acordada, conversávamos por alguns minutos. Se estivesse dormindo, eu só sussurrava, já cheguei, e dava um beijo na testa. Também descobri que Lucia fazia terapia escolar com a psicóloga da escola há 2 anos. Soube por acaso quando vi um papel na mochila dela. Por que não me contou que estava vendo a psicóloga da escola? Perguntei naquela noite durante o jantar. Ela ficou tensa. Você está bravo? Não estou bravo. Estou preocupado que você não tenha sentido o que podia me contar. É que pensei que você ia achar que havia algo errado comigo. E por que começou a vê-la? Lucia brincou com a comida antes de responder. Porque a professora percebeu que eu nunca falava de você nas atividades sobre famílias. E quando ela me perguntou por quê, eu não soube o que dizer. Cada revelação era como levar um soco no estômago. Sobre o que você fala com ela? Sobre a mamãe. Sobre como me sinto quando outras crianças falam dos pais delas. Sobre por que às vezes fico com muita raiva sem motivo. Você fica com raiva de mim? Às vezes. Mas mais de mim mesma. De você? Por quê? Porque eu penso que se eu fosse mais interessante, ou mais engraçada, ou mais inteligente, você gostaria de passar tempo comigo. Fiquei sem fôlego. Lúcia, meu amor, você é perfeita do jeito que é. Se eu não passei tempo com você, não é porque há algo errado com você, é porque havia algo errado comigo. Sério? Sério. Você gostaria que conhecêssemos a psicóloga juntos? Talvez pudéssemos ir aqui a algumas sessões juntos. Os olhos dela se iluminaram. Você faria isso? Eu faria qualquer coisa que te ajudasse. A primeira sessão com a doutora Hernandes foi desconfortável e reveladora. Ela era uma mulher mais velha, de voz suave, que tinha uma maneira direta, mas gentil, de fazer perguntas que iam direto ao coração do problema. Ernesto, ela me disse depois que Lúcia explicou como se sentia durante todos esses anos. O que você diria para a tia Lúcia se ela fosse outra pessoa? Se fosse a filha de um amigo que te contasse que se sente invisível para o pai? Eu diria que não é culpa dela. Que os adultos às vezes se perdem nos próprios problemas e esquecem o que é mais importante. E por que é diferente quando é sua própria filha? Eu não tinha resposta para isso. Lúcia, ela se dirigiu à minha filha. O que você precisa ouvir do seu pai? Que ele me vê, que sabe quem eu sou, que ele gosta de mim do jeito que eu sou. Me virei para ela. Eu te vejo, Lúcia. Estou aprendendo a te conhecer e adoro cada coisa que descubro. Gosto que você seja atenciosa e observadora. Gosto que você se preocupe com justiça. Gosto que você tenha opiniões fortes sobre tudo. Gosto que você seja exatamente como é. Pela primeira vez na sessão, Lúcia chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza. A doutora Hernandes nos deu tarefas para casa. Tínhamos que fazer uma atividade juntos todo dia, sem distrações, por pelo menos 30 minutos. Também tínhamos que começar um diário compartilhado, onde cada um escrevesse algo que tivesse notado ou apreciado no outro naquele dia. As atividades começaram forçadas. Jogos de tabuleiro que nenhum dos dois realmente gostava. Filmes que assistíamos em silêncio desconfortável. Mas, gradualmente, começamos a encontrar coisas que genuinamente gostávamos de fazer juntos. Descobri que Lúcia tinha talento para a cozinha. Um dia, quando não sabíamos o que fazer para nossa hora obrigatória, ela sugeriu que cozinhássemos juntos. O que você sabe cozinhar? Perguntei. A Mariana tem me ensinado. Posso fazer quesadilhas, ovos mexidos e chilaquiles. Eu só sei fazer café e pedir comida delivery. Eu posso te ensinar. Foi a primeira vez que minha filha me ensinou algo. Ela me guiou pacientemente pelo processo de fazer quesadilhas, corrigindo minha técnica para virar as tortilhas,
me ensinando a saber quando o queijo estava derretido. Você tem que sentir o peso, ela explicou. Quando a quesadilha está pronta, você sente diferente ao levantá-la. Como você aprendeu isso? A Mariana diz que cozinhar é como qualquer outra língua. Você tem que aprender a ouvir o que a comida está te dizendo. Enquanto cozinhávamos, conversamos. De verdade, conversamos. Ela me contou sobre sua melhor amiga Valéria, que tinha pais divorciados e passava os fins de semana alternando entre as casas. Às vezes eu acho que a Valéria tem sorte, ela me disse enquanto ralava queijo. Por quê? Porque mesmo com os pais divorciados, quando está com cada um, tem toda a atenção deles. Nenhum dos dois está pensando no trabalho ou olhando o celular. Era uma observação devastadoramente perspicaz. Você já pensou alguma vez que seria melhor se eu não estivesse? Não exatamente, mas que pensei que seria melhor se você estivesse de verdade ou não estivesse de jeito nenhum. O difícil é ter alguém pela metade. Como estar casado com um fantasma. Mas como viver com alguém que age como se você fosse o fantasma. As quesadilhas ficaram deliciosas. Mas o melhor foi a conversa. No nosso diário compartilhado, começamos a escrever pequenas notas um para o outro. No começo eram básicas. Gostei que você me ajudou com a lição. Gostei de te ver atuar na sua peça. Mas gradualmente ficaram mais profundas. Lúcia, hoje o papai cancelou uma ligação porque era a hora da nossa atividade juntos. Isso me fez sentir importante. Ernesto, hoje a Lúcia me ensinou uma música que ela escreveu. Ela é mais talentosa do que eu sabia. Me sinto orgulhoso e triste por ter perdido tanto do crescimento dela. Lúcia, o papai me perguntou o que eu penso sobre coisas que acontecem nas notícias. Isso me fez sentir como se minha opinião importasse. Ernesto, a Lúcia me explicou por que não gosta de filmes de princesas. As razões dela são inteligentes e me fizeram ver esses filmes de forma diferente. Um mês depois de começar a terapia, Lúcia veio até mim com um pedido específico. Você pode me ensinar sobre o seu trabalho? Meu trabalho? Você não acha chato? Talvez. Mas é importante para você, então quero entender. Naquela tarde, mostrei para ela as plantas do prédio em que eu estava trabalhando. Expliquei como se leem os desenhos, o que significam os diferentes símbolos, como se calculam os espaços. É como montar quebra-cabeças gigantes. Ela disse depois de um tempo. Exato. E por que você gosta tanto? Porque quando termina existe algo que não existia antes. Algo que vai estar ali por décadas, onde as pessoas vão morar, trabalhar ou criar memórias. Como nossa casa. Como nossa casa. Você desenhou nossa casa? Sim. Você pensou em mim quando desenhou. A pergunta me surpreendeu. Pensei que você queria um quarto grande, com muita luz. Mas você pensou em mim, em quem eu sou. Eu não tinha pensado em quem ela era porque não sabia quem ela era. Eu tinha desenhado um quarto genérico para uma menina genérica. Não, admiti. Eu não te conhecia o suficiente para desenhar algo específico para você. Agora você me conhece o suficiente. Estou começando a te conhecer. Você poderia redesenhar meu quarto, mas desta vez pensando em mim de verdade? Eu adoraria. Naquela noite comecei a desenhar ideias para o quarto da Lúcia. Um quarto para uma menina que amava música e teatro, que precisava de um espaço para escrever e criar, que valorizava justiça e honestidade. Um quarto para minha filha real, não para a ideia que eu tinha dela. Era a primeira vez em anos que eu desenhava algo por amor, em vez de obrigação. 6 meses depois do 10º aniversário da Lúcia, estávamos parados no quarto renovado dela, admirando o espaço que havíamos criado juntos. Já não era o quarto rosa genérico que eu tinha desenhado anos atrás, pensando em uma menina comum. Agora as paredes eram de um verde suave que ela escolheu, com um cantinho de leitura junto à janela, um pequeno palco onde ela podia praticar suas peças,
e uma parede inteira coberta de cortiça onde podia colocar seus escritos, desenhos e fotos. Você gosta? Perguntei, embora a resposta estivesse clara no sorriso dela. Eu adoro. Parece eu. Tínhamos trabalhado na renovação por 2 meses. Cada decisão foi tomada juntos, desde a cor da tinta até a de altura da escrivaninha. Eu aprendi que a Lúcia gostava de ter tudo organizado, mas visível, que precisava de muita luz natural para ler e que valorizava ter um espaço onde pudesse ficar sozinha, mas não isolada. Sabe o que é melhor? Ela me disse, tocando suavemente a parede de cortiça onde penduramos algumas das nossas notas do diário compartilhado. O quê? Que você me perguntou o que eu queria em vez de decidir por mim. Era uma distinção que eu nunca tinha considerado antes, mas que agora entendia ser fundamental. Naquela noite, jantamos no quarto renovado dela, sentados no chão como se fosse um piquenique. Era algo que começamos a fazer às sextas-feiras. Jantares especiais em lugares diferentes da casa. Às vezes no jardim, às vezes na sala, uma vez até no meu escritório. Papai, me disse Lúcia enquanto comia seu sanduíche, posso te perguntar uma coisa que talvez te faça sentir mal? Eu tinha aprendido a não temer essas perguntas. Na verdade, tinha aprendido a valorizá-las, porque significavam que a Lúcia confiava o suficiente em nosso relacionamento para se arriscar ao desconforto. Você pode me perguntar qualquer coisa. Por que você não pôde fazer isso antes? Quero dizer, me conhecer? Era uma pergunta que eu também vinha me fazendo. Você realmente quer saber? Sim, porque eu tinha medo. De quê? De muitas coisas. De que se eu me permitisse te amar demais e algo acontecesse com você, como aconteceu com a mamãe, eu não suportaria. De que se eu não fosse perfeito como pai, iria te arruinar. De que se eu me aproximasse demais, você veria todas as minhas falhas. Lúcia mastigou pensativa. E você não tem mais medo? Ainda tenho medo. Mas agora tenho mais medo de te perder por não tentar do que de te perder por tentar. E as falhas? O que tem elas? Eu já as vi. Você chegou atrasado na minha peça de Natal na semana passada. Ontem você esqueceu de assinar minha tarefa de matemática. Na terça-feira você dormiu enquanto me ajudava com meu projeto de ciências. Ela tinha razão. Durante esses meses, eu tinha cometido erros. Muitos. E como você se sente quando eu cometo esses erros? No começo eu ficava brava, como antes. Mas depois eu lembrava que pelo menos você estava tentando. E que quando percebe o erro, faz algo para consertar. Como o quê? Como quando você chegou atrasado na minha peça, mas depois fez a professora me deixar atuar só para você no dia seguinte. Ou quando você esqueceu de assinar minha tarefa, mas foi falar com a professora para explicar. Ou quando você dormiu com meu projeto, mas no dia seguinte me levou à biblioteca e me ajudou a encontrar livros melhores. Eu não tinha percebido que ela tinha notado esses gestos de reparação. Sabe o que é diferente agora? Ela continuou. O quê? Antes, quando você cometia erros, era como se não se importasse em cometê-los, porque não se importava com o efeito que tinham em mim. Agora, quando você comete erros, vejo que te dói ter me magoado. E isso faz com que o erro não pareça abandono. Minha filha de 10 anos acabara de me explicar a diferença entre negligência e imperfeição humana. Lúcia, você me perdoa por todos os anos que não estive presente? Já te perdoei, papai. Fiz isso há muito tempo. Quando? Quando você ficou comigo naquela noite que eu estava chorando por causa do projeto escolar. Foi aí que percebi que você se importava. Só não sabia como demonstrar. Naquela noite, depois de colocar a Lúcia para dormir em seu quarto renovado, fui ao meu escritório e peguei o caderno azul da Sofia. Eu o tinha lido periodicamente durante esses meses, não para me punir,
mas para lembrar das coisas importantes que eu tinha perdido de vista. Mas desta vez, em vez de apenas ler, peguei uma caneta e escrevi minha própria entrada na última página em branco. 15 de setembro. Já se passaram 7 anos desde sua última entrada, Sofia. 7 anos em que quase perdi nossa filha por completo. Mas hoje quero te contar que a encontrei. Ou talvez ela tenha me encontrado. Lúcia é extraordinária. É inteligente e empática, corajosa e surpreendentemente sábia para a idade dela. Tem sua risada e seu jeito de olhar direto para o coração das coisas. Também tem uma força que acho que vem de ter tido que crescer rápido demais. Lamento tanto que você não esteja aqui para vê-la. Lamento tanto ter demorado tanto para vê-la eu mesmo. Mas queria que soubesse que finalmente estou sendo o pai que você queria que eu fosse. Não perfeito, mas presente. Não sem erros, mas com amor visível. Acho que você se orgulharia de quem a Lúcia está se tornando. Sei que eu me orgulho de ser o pai dela. Fechei o caderno e guardei novamente. Desta vez não no esconderijo atrás das especiarias, mas na minha escrivaninha, onde eu podia vê-lo quando precisasse lembrar do que realmente importava. No dia seguinte era sábado, e tínhamos planejado ir ao mercado de São João de Deus para comprar ingredientes para o jantar. Era parte da nossa nova rotina. Cozinhar juntos nos fins de semana enquanto ouvíamos música e conversávamos sobre tudo e nada. Enquanto caminhávamos entre as barracas do mercado, Lúcia pegou minha mão espontaneamente. Era a primeira vez que fazia isso sem ser em resposta a alguma situação de estresse ou tristeza. Ela fez simplesmente porque queria. Papai, ela me disse enquanto escolhíamos tomates. Sabe qual é a minha parte favorita desses meses? Qual? Não são as atividades que fazemos juntos, embora eu goste muito delas. Então o que é? É que agora, quando você me olha, sinto que você realmente me vê. Paramos no meio do mercado entre o barulho dos vendedores e o aroma das flores e especiarias, e ficamos ali nos olhando. Nos olhos dela já não havia aquela distância cortês que me partiu o coração por tantos anos. Havia conexão real, confiança e algo que parecia muito com amor. E sabe qual é a minha parte favorita? Perguntei. Qual? Descobrir quem você realmente é. A cada dia aprendo algo novo sobre você e a cada dia gosto mais da pessoa que você é. Mesmo quando eu sou difícil, especialmente quando você é difícil, porque significa que confia em mim o suficiente para ser autêntica. Naquela tarde, enquanto cozinhávamos chiles em nogada seguindo uma receita que a Mariana nos ensinou, Lúcia me fez uma pergunta que me pegou completamente desprevenido. Papai, você acha que a mamãe estaria feliz com a gente agora? Parei de picar nozes e olhei para ela. Por que você pergunta isso? Porque às vezes sinto como se a tivéssemos decepcionado todos esses anos. Como se não fôssemos a família que ela queria que fôssemos. E agora? Agora sinto como se talvez fôssemos essa família. Deixei a faca de lado e me agachei para ficar na altura dela. Lúcia, eu acho que a mamãe estaria muito, muito orgulhosa da gente. Não porque sejamos perfeitos, mas porque não desistimos. Porque encontramos ali o caminho de volta um para o outro. Você acha que ela sabia que isso ia acontecer? O quê? Que a gente ia se encontrar eventualmente. Pensei nas palavras da Sofia no caderno, na preocupação dela, mas também na esperança subjacente. Acho que ela confiava que o amor que sentíamos um pelo outro era mais forte que nossos medos. E ela estava certa. Naquela noite, depois de jantar nossos chiles em nogada que tinham ficado surpreendentemente bons, Lúcia me pediu para contar histórias sobre a Sofia. Não as histórias tristes sobre a morte dela, mas as histórias alegres sobre como ela vivia. Contei como a Sofia cantava enquanto cozinhava, como dançava descalça na cozinha, como ria tão alto
que às vezes engasgava com a própria risada. Contei como me apaixonei por ela, sobre nossos primeiros anos juntos, sobre o quanto ela ficou emocionada quando a Lúcia nasceu. Sabe o que é mais estranho? Me disse Lúcia quando terminei. O quê? Pela primeira vez desde que ela morreu, falar da mamãe não me deixa triste. O que te faz sentir? Como se ela fosse parte da nossa família de novo. Como se ela estivesse aqui com a gente de um jeito diferente. Ela tinha razão. Durante anos, a ausência da Sofia tinha sido como um buraco negro que absorvia toda a alegria da casa. Mas agora menos a memória dela parecia uma presença suave, benevolente, que nos conectava em vez de nos separar. Papai, me disse Lúcia enquanto lavávamos a louça juntos. Posso te dizer uma coisa sem que você fique mal? Sempre. Eu não quero mais que você morra. Eu ri, embora tivesse lágrimas nos olhos. Fico feliz em ouvir isso. Na verdade, eu quero ir. Quero que você viva muito tempo para que a gente possa continuar se conhecendo. Eu também quero isso. E você promete que mesmo que a gente cometa erros, não vamos parar de tentar? Eu prometo. Mesmo quando eu for adolescente e provavelmente for insuportável? Especialmente então. Naquela noite, quando fui dar boa noite para a Lúcia em seu quarto renovado, parei no batente da porta para admirar a cena. Minha filha, lendo na cama dela, em um espaço que realmente refletia quem ela era, em uma casa que finalmente parecia um lar. Papai? Ela me disse sem tirar os olhos do livro. Sim, eu te amo. Era a primeira vez que ela me dizia isso sem ser uma resposta automática ao meu "eu te amo" primeiro. Ela disse porque sentia e porque queria que eu soubesse. Eu também te amo, meu amor. Muito. Eu sei, ela disse, e havia uma certeza tranquila na voz dela que não estava ali antes. Agora eu sei. Fechei a porta do quarto dela e fiquei parado no corredor, ouvindo os sons da minha casa. Mas dessa vez, o silêncio não parecia vazio. Parecia cheio de possibilidades, de amor presente e futuro, de uma família que havia encontrado seu caminho de volta para si mesma. Tinham-se passado 20 anos desde que eu achava que conhecia minha filha. Tinham-se passado 10 anos desde que ela nasceu. Mas naquela noite parecia que ambos estávamos renascendo, como se finalmente estivéssemos começando a vida que sempre deveríamos ter tido juntos. Pela primeira vez em anos, fui dormir completamente em paz. A seguir, temos 2 histórias incríveis.